Muitos conhecem este livro aqui. Era meu, em 1997. Cuidado com os enganos espirituais. Leia Coríntios 2, capítulo 11, versículo 14. Em Colossenses 2, 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus encarnado e não apenas guia moral. No Espiritismo existe relativação da divindade de Cristo, pois apresenta Jesus como Espírito iluminado, ou Mestre, negando sua natureza divina e redentora. E Allan Kardec defende a ideia que a reencarnação é parte de progresso espiritual. Mas a Bíblia diz que cada pessoa vive uma vez e depois enfrenta o julgamento. Essas doutrinas espíritas contradiz diretamente o ensino bíblico sobre a vida e a eternidade. Leia e reflita em João 14,6. Jesus é o único caminho para Deus. Medite em 2 Coríntios 11,4 sobre enganos espirituais. Estude Hebreus capítulo 9, versículo 27. A certeza do juízo após a morte. Ore com Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para meu caminho. Senhor Jesus, peço que ilumine quem abrir este livro e mostre a tua verdade, liberta da confusão espiritual e traga clareza, amor e salvação. Em teu nome, amém. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Eu mesma estive perdida neste engano, entendi tarde demais que não há evolução espiritual sem Jesus Cristo, único mediador e redentor. Não acredite em guias, mestres, nem em fontes que negam sutilmente a Bíblia como palavra de Deus. Leia 1 Timóteo 2, versículo 5, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E peça que o Espírito Santo te mostre a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, sem Jesus Cristo aqui, pois há o falso Jesus, sim. O guia Ismael e outras referências sincréticas tenta unir ideias islâmicas e cristãs. Isso é uma tentativa de diluir a exclusividade da salvação em Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Antes de aceitar qualquer ensinamento, pergunte qual é a fonte. Quem era essa pessoa que escreveu aquele livro? Qual base, crença, etc. A Bíblia alerta que Satanás é o pai da mentira e se disfarça. Ismael é encontrado no Alcorão e o Espiritismo tenta unir ideias islâmicas e cristãs. É uma tentativa de diluir a exclusividade da salvação em Cristo. Ismael, o vosso guia, tomando a responsabilidade. Lúcifer Luz. O Espiritismo valida as ideias misturando conceitos de várias tradições religiosas, cristianismo, islamismo e outras filosofias, sem submissão às escrituras sagradas. O primeiro filho de Abraão no Alcorão é o guardião da nação brasileira, do bom guia Ismael, único que dirige a propaganda, a doutrina nesse planeta e único que tem responsabilidade. Ismael tem o seu templo, guardião, baseado no Alcorão. Então, muita gente não se apega nisso, né? Há sofismas profundos
Nessa página mesmo, 22, ainda no início, não somos salvos pelas obras do bom Ismael, vosso guia e protetor, só vamos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte. E aqui a expansão dos fluidos, o diabo usando os fluidos espirituais. E aqui fala a doutrina do Cristo, existe o Jesus esotérico. Pouco fala Jesus Cristo, né? E que Deus tem de misericórdia de tudo isso. E ao final fala, esse amor que lhes consagro, consagrando, fazendo aliança com as palavras de quem concorda. Para quem nunca leu ou não conhece a profundidade da Bíblia e as revelações de Deus vivo e verdadeiro, se enlaça nas palavras e projeto da doutrina. Aqui fala que Jesus tem asas. Jesus não tem asas. Quem tem asas são os anjos. O Criador e o Pai suplica. Quem tem asas são os anjos. E os anjos têm os caídos. Ninguém fala sobre Satanás, a queda do homem, a batalha no céu, o plano de salvação, instigando a crer que os demônios são irmãos infelizes que morreram. Meu Deus. Página 62. João 1, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A caridade para com os nossos inimigos deve seguir até ao além-túmulo. Além-túmulo são demônios disfarçados. Satanás enganando os exorcistas, dizendo que é completa ineficácia dos exorcismos, não pode expulsar os demônios. Olha isto. Para quem não se deu conta, não sei se aprofundou ou tem outra versão, né? Os sofismas são assim. Então, eu não me lembrava de Ismael, seu guia. Quem se aprofunda provavelmente sabe, mas foi enganado achando que era o espírito de luz. Perdão, meu Deus, pelo engano e queda nele e por incentivar outras pessoas ao mesmo tempo. Era o tempo da ignorância. Minha jornada espiritual me embasa para o chamado de alerta que tenho. O espiritismo é uma das práticas que Deus tem me capacitado a desmascarar. Antes mesmo de minha conversão como mística da nova era, em 2007, sobre os perigos dos enganos espirituais. Inclusive para médios, eu tenho uma revelação desde aquela época e já não frequentava centros. Não estou direcionando para a comunidade espírita, kardecista. Essa é só mais uma das filosofias, das doutrinas de engano da nova era, de engano, de sofismas, de misturas, de desvios espirituais, que eu mesma estive enganada.